Para quem pensava que Pedro Steele fosse apenas um escritor, como se isso fosse pouco, fosse apenas um funcionário da Caixa Federal, que também não é pouco, se prova aqui que também entende de música, mas a gente vai conversar com ele sobre literatura e sobre também algumas outras coisas muito bacanas que estão surgindo em Montenegro. Bom dia, Pedro Steele, aqui com a Praça Rui Barbosa ao fundo, onde ocorre a Feira do Livro, está te sentindo à vontade, né? Que mistérios trago no peito. Bom dia, JB Cardoso, bom dia aos espectadores do JP News. Eu realmente me sinto muito à vontade na praça, me sinto muito à vontade na Feira do Livro de Montenegro, que é um trabalho muito competente da Lucimaura, do Sesc, da DOR, da Simone Dor, da Biblioteca Pública, da Prefeitura de uma maneira geral, dos patrocinadores. Os escritores têm seu espaço, os músicos têm seu espaço, o teatro tem seu espaço, todas as manifestações artísticas têm o seu espaço no lugar correto, que é a Praça Rui Barbosa. E a gente tem visto aqui, a JPTV tem transmitido desde terça-feira, desde o início e vai ficar até o final, muita criança, né? As escolas trazendo os alunos para participar ali de oficinas, de palestras, em outros lugares também ocorrem algumas atividades. Eu acho que essa é a ideia para formar leitores, né? É um dos caminhos, né? Um dos caminhos importantes. As escolas são partícipes desse movimento todo, trazem os alunos, né? Eu não sei como é que isso se reflete nas vendas, né? Porque para o escritor também é importante que a sua obra seja comprada, né? Seja levada para casa, seja colocada na estante, né? Mas imagino que o processo de formação do leitor, do futuro consumidor de literatura, eu acho que passa 100% pela escola. Nós somos leitores, escritores também, né? Eles têm que ser formados de alguma forma, em algum momento eles têm que sentir o estalo ali de querer escrever alguma coisa. Ah, sim, com certeza. Muitos professores já têm feito livros com crianças, né, aqui em Montenegro, né? Mas é aquela história, né? Do saco vazio não sai nada. O importante para a formação de um escritor é primeiro formar um leitor, senão tu não vai ter um escritor. Falando em formação de escritor, quando é que o funcionário público, quando é que o músico sentiu a ideia de escrever, sentiu que tinha capacidade para fazer isso e que não é pouca? Dizer que eu me senti capaz é difícil dizer, porque a gente está sempre num aprendizado, né? E a gente nunca está maduro o suficiente, né? Mas assim, ó, eu venho desde os 20 anos, desde os 19, 20 anos, né, nessa batalha, e acredito que estou atingindo, estou muito perto de uma certa maturidade, né? Que é um desenvolvimento mental, um desenvolvimento autocrítico muito forte. Sou um fã da pesquisa, sou uma pessoa que me dedico muito à pesquisa, né, antes de escrever, né? E acho isso um profissionalismo, acho isso um respeito ao leitor, né? Não jogar palavras ali, depois quase que implorar para uma pessoa comprar teu livro, a pessoa compra para não ficar constrangida. Nesse aprendizado, então, que vem desde os 20 anos, 19 anos, quantos livros publicados já? Olha, importantes, né? Porque tem aqueles livros que foram ensaios na tua vida, né? Tu faz muito garoto, tu faz muito cheio de sonho, né? Mas assim, ó, livros importantes, Bárbaros no Paraíso, o que eu lancei ano passado, o livro de poesia, o livro das fraquezas humanas, e antes disso, o livro de contos Rapsódia em Berlim. O livro que eu lancei pelo Valmor Santos, lá de Porto Alegre, AWS, Vida Fora da Gangue, que agora vai ser meu primeiro livro digital, já está praticamente pronto, né? E um livro que eu lancei pelo IEL também, o Breviário Profano, que foi uma coletânea de poesias que ganhou o concurso do IEL e foi publicado pelo Instituto Estadual do Livro. Um livro importante de contos, muitos de poesias e um romance, que eu repito muito, dos melhores que eu já li. E quando fala aqui de Montenegro, conta essa história, e a gente conhecendo o que tu trabalhou em pesquisa, que tu acaba de dizer, para chegar a essa história, a coisa dá a dimensão do que foi esse trabalho, né? Sente mais poeta, romancista, contista? Bueno, um dia um escritor e um crítico literário de Porto Alegre, o Paulo Ecker Filho, já falecido, que foi um dos meus gurus, é um cara que sempre me incentivou, disse um dia para mim: escolha um gênero e fique nesse gênero. Mas eu sou muito inquieto, muito inquieto. Se eu sinto que tem uma história para um romance, eu vou romancear a história, não vou escrever uma poesia sobre a história, né? E se eu sinto que aquilo ali é só um conto, eu vou ficar no conto.
né? E assim como eu gosto de música e gosto de fazer letra de música, então a poesia também tá no meu processo, né? Então depende muito da minha idade, depende muito da fase da minha vida que eu estou vivendo, né? Agora eu estou escrevendo um romance infanto-juvenil sobre a vinda do Médici a Montenegro, que foi o primeiro presidente que veio aqui. E quando éramos garotos, então eu vou contar a nossa história de garotos, a nossa vida familiar, a nossa difícil vida familiar, com um pano de fundo, o Médici como primeiro presidente, como é que era a escola na época, como é que eram os professores na época, né? Como é que era a nossa relação com o Rio Caí na época, que o Rio Caí vai ser um protagonista do meu livro. Então depende do meu estado de espírito, mas eu vou, até morrer, vou transitar pelos 3 gêneros. Para quem quer entrar agora nessa aventura de escrever, sobretudo romance, e aí pretende colocar um elemento histórico, a visita do presidente Médici no início dos anos 70, né? 73, como o Bárbaros do Paraíso, que foi lá a primeira metade do século XX, muito em Montenegro. Quanto tempo de pesquisa para se chegar ao mais ou menos para se encaminhar a história específica? Pois é. O Bárbaros do Paraíso eu levei 8 anos para fazer. Desde o primeiro contato que eu tive com a história, né, até o final, até a publicação. Mas é claro que a pesquisa não foram 8 anos de pesquisa. A pesquisa é um primeiro momento, né? Para tu ter uma ideia, eu passei 3 férias. 3 períodos de férias do meu trabalho na Caixa Federal, eu passei dentro da biblioteca pública copiando jornais antigos, porque não dava para levar, não dava para xerocar, porque eles se desmancham, né? Então eu ficava lendo e datilografava. Nem laptop, nem computador não tinha, né? Era a máquina de escrever mesmo. Claro que às vezes um funcionário da biblioteca me ajudava, eu digo, datilografa isso aqui para mim, datilografa aquilo ali para mim. Eles faziam, realmente a biblioteca pública naquela época me ajudou muito, né? E toda a história está ali dentro, nos jornais antigos, tanto o Progresso quanto o Correio do Município, que era um jornal antigo, né? Que funcionava bem naquela época. Então o trabalho ele é bastante suor, né? Não é só inspiração, não é só o talento. Ele é mais suor do que inspiração, muito mais, muito mais. Aliás, a parte mais fácil talvez seja escrever, né? Para quem tem o talento, para quem tem o dom, que se descobre assim. Se tu tem a história na cabeça, e ela tem que estar primeiro na tua cabeça, e durante as pesquisas tu vai bolando, muito antes de tu escrever, quando tu está fazendo o projeto de enredo, né? A história está praticamente pronta na tua cabeça. Depois, quando ela está pronta na tua cabeça, aí fica muito mais tranquilo de escrever. Ontem o Teddy Correia, do grupo, né, da banda Nenhum de Nós, esteve em Montenegro, eu conversava com ele sobre a ligação música e literatura. A ponte entre essas duas artes, ela é muito longa hoje ou está encurtando? Não, eu acho que a ponte entre todas as artes está se encurtando, né? Eu acho que hoje a pessoa que escreve, fundamentalmente, ela tem que transitar por algumas outras, não digo todas. Eu, por exemplo, transito muito pouco pelo teatro, transito muito pouco pelas artes plásticas, né? Mas transito muito pela música. Então eu acho que quem escreve, principalmente, ele tem que transitar por outras manifestações artísticas para enriquecer, né? Ele vai enriquecer a própria literatura dele se ele conhecer música, se ele conhecer artes plásticas, se ele conhecer teatro, ele vai enriquecer. Ok, agora uma musiquinha para nós aqui, para encerrar então esse vídeo. A gente agradece Pedro Stil, JPTV, na Feira do Livro. Mistérios trago no peito e tristezas guardo comigo. Se o meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro abrigo. O cheirinho de chuva na mata me piala, me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que um dia será novo dia, brotando em meu coração. Quem viver saberá que é possível,
quem lutar ganhará o seu quinhão. Muito obrigado, Pedro Chiu.